Ao longo da Bíblia, nós podemos ver que Deus sempre cumpre as suas promessas. Livro de 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 56, diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo o que diz. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto, ele confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Olha o que o escritor está dizendo: que Deus não deixou de cumprir nenhuma só palavra de todas as boas promessas que fez por intermédio de Moisés, seu servo. Deus, ele não mente. O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus promete, ele cumpre. Então nós temos que entender que toda palavra, toda promessa que Deus lançou sobre a nossa vida, ele irá cumprir. Mas nós também precisamos entender que existem promessas incondicionais e promessas condicionais. E o que é isso? As promessas incondicionais é aquela promessa que não depende do homem para acontecer. Só Deus é capaz de fazer. Um exemplo disso é Isaías, quando Isaías profetiza dizendo que o Messias, o Cristo, nasceria de uma virgem. Isso é uma promessa incondicional, porque só Deus tem o poder de fazer uma virgem gerar, dar à luz. O homem não tem como fazer nada para que essa promessa se cumpra. Mas existem promessas condicionais, que é aquela promessa que depende da ação do homem também. Um exemplo que eu gosto muito de usar é quando Deus diz que vai levar alguém pelos 4 cantos da terra para pregar a sua palavra. Essa promessa, ela é uma promessa condicional. Deus faz a parte dele, mas o ser humano tem que fazer também. Porque para que Deus cumpra essa promessa, a pessoa que recebeu a promessa da parte de Deus, ela precisa buscar ao Senhor, ela precisa estudar a palavra de Deus, ela precisa se preparar. Porque se ela não se preparar, Deus não vai cumprir, porque Deus não vai permitir com que qualquer um suba no seu altar santo e sagrado para falar um monte de besteira por não ter se preparado. Deus cumpriu tudo o que ele prometeu através de seu servo Moisés. E Deus é um Deus que fala e cumpre, promete e cumpre. Ele é fiel à sua palavra. Deus não esquece daquilo que prometeu e ele é zeloso para ver a sua palavra se cumprir. O que Deus prometeu a você, se depender somente dele, ele vai fazer. Mas se depender de você também, faça a sua parte e você vai ver Deus cumprir todas as promessas que ele fez. Mas também nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Somente na Bíblia há mais de 8.000 promessas. Promessas condicionais, promessas incondicionais. E essas mais de 8.000 promessas que existem na palavra de Deus, Deus irá cumprir na nossa vida. Creia. Se Deus falou que ia salvar, creia, porque ele vai salvar. Se Deus falou que iria curar, creia, porque ele vai curar. Se Deus falou que iria dar a vitória, creia que ele dará a sua vitória. Porque Deus é um Deus que promete e cumpre. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Descansa, porque tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus te abençoe.